Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para compartilhar algo de Deus para mim e para sua vida. E como você viu no título, né, na capa do vídeo, qual é o assunto que nós vamos abordar? Um assunto que foi bastante comentado durante aí a última semana e ainda tem repercutido algumas falas e algumas coisas. E um assunto assim que, no meu ponto de vista, bastante triste, porque se trata de duas pessoas que têm um ministério grande. Deus proporcionou a eles a oportunidade de ter acesso a muitas pessoas, e são dois pastores, Ezequiel Rodrigues e o outro Leonardo Salles. Dois pastores, porém dois pastores de ministérios diferentes. O Ezequiel Rodrigues, ele é de uma igreja mais tradicional, percebe-se que ele é mais tradicional. Ele é, se eu não me engano, da Assembleia de Deus. O Leonardo Salles tem o seu próprio ministério fundado, eu acho, se eu não me engano. Uma igreja mais atual, vamos dizer assim, mais atualizada. E eu não estou aqui para julgar, irmãos, muito menos para dar razão para um ou para outro. Se você não sabe do que está acontecendo, é só procurar aí na internet que você vai saber sobre o que está acontecendo entre esses dois pastores. Como eu disse, não estou aqui para julgá-los, mas eu quero aproveitar essa situação para levantar um alerta a nós que temos a oportunidade de falar de Jesus para pessoas, né? Alguns têm a oportunidade de falar para milhões, outros para 10, para 1. E isso, né, quando a gente se dispõe a fazer essa função que é propagar o Evangelho, isso nos acarreta uma grande responsabilidade. Então é através dessa situação, dessa triste situação, que eu quero trazer algo perante a palavra de Deus para edificação, para aprendizado nosso, para a gente ser mais vigilante com determinadas situações. Pois bem, vou ler um versículo que está aqui, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 18. E o versículo, no versículo 7, e diz assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então é muito sério essa questão do escândalo. Quando nós temos a responsabilidade, né? Não é o meu caso, não sou pastor, não estou à frente de trabalho nenhum, mas a grande responsabilidade de pessoas que têm a missão de propagar o Evangelho e que estão com a responsabilidade de um ministério, de uma igreja, de um povo. É muita responsabilidade.
Tem um capítulo na Bíblia, uma das cartas do apóstolo Paulo, não vou saber falar qual é, assim que eu vou deixar escrito aqui o capítulo e o versículo, que diz assim, o apóstolo Paulo estava sendo indagado, estava sendo perguntado pelos judeus acerca de comer a carne, que era impuro naquela época, né? A lei condenava. E ele falou assim, o ensinamento dele foi o seguinte, que não tinha problema comer carne, mas se comer carne escandalizava, né? Ele fala assim, se comer carne escandaliza o seu irmão, então não coma. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se de repente uma pessoa vier se escandalizar, o que é se escandalizar? É se decepcionar com alguma atitude de uma pessoa que deveria ser exemplo, né? Uma pessoa que você jamais esperaria aquele tipo de atitude e você se depara com ela tendo aquela atitude. E de repente você se frustra de uma tal forma a ponto de não seguir mais o evangelho por causa da atitude de uma pessoa. Então, irmãos, isso é escandalizar. Só que a palavra de Deus, voltando aqui, quer dizer, nesse episódio do apóstolo Paulo fala que se comer carne escandalizar seu irmão, então não coma. Ele está dizendo que a pessoa que escandaliza, ela peca. Só que eu não posso ser o canal. Por que ela peca? Porque ela comete o pecado de julgar. Ela acaba olhando aquela atitude e julga a pessoa. E a palavra de Deus fala para nós não julgarmos, né? Não julgar uns aos outros, para que não sejamos julgados. Então, essa pessoa ela acaba, por intermédio do escândalo que eu tô gerando, né? Na vida dela, ela me julga e comete o pecado do julgo. Então, quem está sendo o canal para que essa pessoa peque sou eu, diante da minha atitude. Por mais que na minha inteligência, na minha concepção, aquilo que eu esteja fazendo não interfira. Pois bem, voltando para cá, para o primeiro capítulo, ele fala: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem aos escândalos. Mas, ai daquele homem, porque vem o escândalo. Ou seja, ai daquele homem, porque vem o escândalo. E eu fico imaginando quantas pessoas não estão se deparando com essa situação que está acontecendo entre essas duas pessoas e não estão escandalizando. Pessoas que não conhecem Cristo, pessoas que não seguem o Evangelho. Talvez possa passar pela cabeça das pessoas, eu ser cristão para ser assim? Olha os líderes deles como estão se degladiando na internet, fazendo feio, defendendo teses, acusando uns aos outros disso ou daquilo. Irmãos, eu não sou nenhum sábio, nenhum teólogo, mas eu entendo que se eu não concordo com a teologia de um, com o ensinamento do outro, se de repente eu vejo que na Bíblia não condiz com aquilo que eu entendo, simplesmente eu não concordo e eu não preciso denigrir a imagem de ninguém porque prega diferente de mim, né? Ao que se entende diante desse assunto aí foi que um mencionou o nome do outro numa pregação que foi gravada e foi para a internet e deu todo esse buchicho e fizeram uma live para esclarecimentos e acabaram batendo boca e trocando farpas. Então isso gera escândalo, porque quando nós se colocamos na posição
de membros do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e nós temos simplesmente a função de propagar o Evangelho, nós carregamos a imagem de Cristo, não é mais a nossa. E trazendo o escândalo, sendo o canal para que o escândalo venha, nós estamos escandalizando a imagem de Cristo. Eu não sei se vocês conseguem compreender. Então, irmãos, pelo que se entende ali, foi simplesmente uma disputa de ego, aonde nenhum dos dois lados entendeu de fato o que quer dizer a passagem quando Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, né? Nenhum dos dois lados ali enxergou dessa forma, simplesmente se preocupou em defender a sua honra ou a sua convicção, o seu eu, o seu ego. Então, irmãos, é decepcionante porque você acaba vendo que tem tantas pessoas lá no topo com oportunidade, que talvez seja o desejo do nosso coração de estar numa posição onde a gente tem a voz para milhares de pessoas e falar sobre o Evangelho, propagar Cristo da maneira simples como Ele é, né? Demonstrando que Ele é um Deus de justiça, mas também Ele é um Deus de amor, pregando o Evangelho conforme realmente Ele é, e não se preocupando com o que falam ou deixam de falar da gente, porque isso aí não leva a nada. Isso aí não nos traz o reino. O que traz o reino do Senhor até nós é justamente aniquilar toda a nossa vontade, todo o nosso ego. E temos visto que, por mais estudo que as pessoas tenham, por mais estudos teológicos, por mais inteligência, por mais palavras bonitas que são faladas, né? Vocabulário rico em palavras, de fato as pessoas não entenderam o Evangelho de Cristo. Não entenderam. Até hoje estão como nos tempos dos fariseus e dos judeus, que se degladiavam entre eles, porque simplesmente para defender teses e egos e conceitos humanos. E é como o Senhor fala, né? Que tem um versículo, tem uma passagem na Bíblia que ele menciona, né? Que fala de mim com a boca, mas seu coração está longe de mim. Eu não estou aqui julgando, não estou julgando a sinceridade do coração nem de um nem de outro, quanto ao ministério, ao chamado deles. Simplesmente eu estou dizendo que falta discernimento do que é o Evangelho, do que é Cristo, sabe? Sabe aquela pergunta que a gente tem que fazer antes de tomar qualquer decisão, quando vem algo que nos aflige, que nos ataca? É aquela pergunta assim, ó, antes de chutar o balde, né, como se diz: o que Cristo faria agora? Nessa situação aqui, o que Cristo faria no meu lugar? Então, eu acredito que as nossas atitudes estão muito longe das atitudes de Cristo. Estamos muito longe de ser dignos de carregar esse nome cristão, porque ser cristão não é só simplesmente acreditar em Cristo, fazer um bom estudo da Bíblia, pregar eloquentemente bem, muito bem, né? É entender Cristo, é viver Cristo, é ser como Cristo. E, como eu disse, eu não quero julgar os irmãos porque eles têm os seus ministérios. E a palavra de Deus fala que não, embora um ali discorde da teologia ou do jeito de um outro viver o seu ministério,
Nós temos que entender que são pessoas que lideram pessoas, almas, que através da palavra que eles pregaram um dia alcançou muitas pessoas e eles são responsáveis por essas pessoas, espiritualmente falando. São líderes espirituais dessas pessoas e é louvável que tenham cada vez mais um ministério maior, mas que essa atitude sirva não só para eles que estão lá em cima, os grandes pregadores conhecidos na mídia e tal, que vira e mexe se envolve em coisas tão fúteis, coisas que vão ficar aqui, briga por política, briga por viés ideológicos e teológicos, e deixam para trás o que é mais importante, que é propagar o Evangelho, é negar-se a si mesmo e viver uma vida de fato com Cristo. Amém, meus irmãos? Esse é o assunto. Espero que você tenha assistido até aqui, até esse momento do vídeo. Peço para você que se inscreva no canal, né? Bastante pessoas que assistem o canal não são inscritas ainda. Se você assistiu 1 ou 2 minutos, não gostou do conteúdo, amém. Mas se você gostou, se edificou a sua vida, deixe o seu like, o seu comentário, ajuda bastante a gente divulgar o Evangelho de Cristo através do nosso conhecimento, que é pouco, mas é simples. E é isso, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Compartilhe com quem você achar que deve ouvir esse vídeo, porque falou, porque ficou do lado de um ou do lado do outro. E mande no WhatsApp para as pessoas. E o vídeo é esse, né? Veja meu último vídeo do canal, que estamos aí no 6º capítulo, vamos indo para o 7º capítulo da série Entendendo as Parábolas. E é isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.